Vamos direto para Alexandre Mirhan, sociólogo e escritor, sempre às quartas aqui com a gente também, nos ajudando a entender cenário político internacional. Olá, professor, tudo bem por aí? Como você está? Tudo bem, Thalita, boa tarde. Tivemos junto pela manhã, estava ouvindo agora o companheiro Miro. O assunto é Palestina, não tem como sair, né? Não tem como sair. A gente se dedica hoje mais uma semana a falar sobre a guerra ali, o genocídio que Israel tem praticado na faixa de Gaza. Hoje pela manhã a gente já noticiou que um campo de refugiados, hoje agora aqui no Bom para Todos também, né, um campo de refugiados foi atingido por Israel num bombardeio no norte ali de Gaza. As notícias são de que, segundo o Hamas, 50 pessoas morreram. Segundo um hospital ali nas proximidades, 120 pessoas morreram nesse ataque de Israel. Enfim, a situação segue muito complicada, se tornando, inclusive, cada vez mais complicada, sem que os brasileiros possam sair de lá. O Itamaraty está negociando, mas isso não aconteceu até esse momento. Vamos nos atualizar primeiro, então, professor, sobre principais pontos ali na faixa de Gaza, daí a gente vai destrinchando um pouquinho os assuntos, pode ser? Vamos, eu estou dando uma repassada aqui nos portais internacionais e acabei de receber um vídeo de dentro do Knesset. Knesset é o parlamento de Israel. Uma choradeira assim generalizada, crise, desespero, né? E eles noticiaram a morte de 16 soldados israelenses, né? Comigo pensando assim, olhando a reação muita gente chorando, aí eu fiquei pensando se seriam só mesmo 16 soldados, né? Bom, quais são as novidades no campo militar? No campo militar, eu tenho companheiros na linha de frente, lá no Líbano, Palestina. Israel entrou em Gaza, então o território de Gaza, mas a parte norte tem uma parte descampada, né? Terreno não é habitada muito. Agora, a primeira cidade de várias que existem naquela faixa, chama faixa de Gaza, chama exatamente Cidade de Gaza, e é a maior, tem 1 milhão e 100 mil habitantes, e aí, então, Israel estaria na porta. Mas a minha dúvida, e eu chequei com eles, já entrou ou não entrou? Porque entrar na faixa de Gaza é cruzar o que eles chamam de fronteira. Agora, entrar mesmo na parte urbana de Gaza é entrar nessa cidade, nessa primeira cidade. Me disseram que isso ainda não aconteceu. E que Israel está avaliando, isso está na manchete do Russia Today, está avaliando mudar, inclusive, os planos da ocupação, porque tem sentido uma resistência militar muito maior do que ela esperava por parte desses guerrilheiros. Porque eles foram entrando com os tanques nessa parte de escalvar, isso, essa aí, tá vendo? Eles foram entrando, mas aí também tem resistência. Não é porque não tem casa aí que não tem guerrilheiro palestino. Tem. E eles têm bazuca, eles têm obuses, né? Eles têm aqueles que, assim, bombardeio curto, mas fazem uma explosão, morteiros, né? Que chama, fazem uma explosão muito grande. Então, está havendo resistência. Do ponto de vista ainda militar, Israel não pode concentrar todas as forças aqui em Gaza, porque ela tem mais duas fronteiras lá para cima, a leste com a Síria e ao norte com o Líbano, que ela está sendo acossada, não é? Nós vimos hoje de manhã uma matéria que o Hezbollah diz que entre mortos e feridos, 120 soldados israelenses. Ele não diz quantos mortos nem quantos feridos, mas 120 estão nesse bolo, talvez 12 mortos, o restante feridos. Então está tendo escaramuça na fronteira de cima, mas oficialmente o Hezbollah, que é uma força militar maior do que o próprio exército libanês, oficialmente o Hezbollah não entrou na guerra ainda. Seus militantes é muito provável que farão isso de hoje até sexta-feira. Por que eu estou dando a marca de sexta-feira? Bom, sexta-feira é um dia muito importante para os muçulmanos do mundo. Apesar de sábado, dia 4, é o dia mundial de manifestações de solidariedade aos palestinos, São Paulo, Rio, o mundo inteiro vão ter grandes manifestações. A sexta
para os 2 bilhões de muçulmanos praticantes em 47 países, esta sexta também terão grandes manifestações, a partir da oração de meio-dia nas mesquitas. Muito provavelmente eles vão fazer a oração e vão sair dali em passeata, onde existe alguma mesquita no mundo, e são milhares e milhares de cidades que têm mesquitas. Então, nós vamos presenciar sexta e sábado imensas demonstrações de massa em solidariedade aos palestinos. Mas o que mais vai acontecer na sexta-feira? Sexta-feira vai acontecer o esperado pronunciamento do Sheikh Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, que é o maior contingente militar que a qualquer momento pode entrar efetivamente. O que ele vai dizer? Eu não quero aqui arriscar previsões, mas eu acho que ele não vai oficializar o ingresso do Hezbollah na luta, mas ele vai deixar no ar subentendido que os irmãos muçulmanos que acharem que devem emprestar, né? Então ele vai dizer, vocês estão liberados para participar desta luta justa, que é uma luta da humanidade. Então, é a minha estimativa, conversando com companheiros lá em Beirute também, essa é a expectativa. Então, em resumo, Thalita, estamos subindo alguns degraus na escalada da guerra. Hoje mesmo, a guerrilha Houthi, porque o Iêmen está dividido. Tem uma guerrilha que fazia oposição ao governo oficial do Iêmen, que era apoiado pela Arábia Saudita. Era uma guerra civil. Agora a guerra civil acabou lá. Então houve uma pacificação. Por quê? Porque o Irã reatou relações diplomáticas com a Arábia Saudita, então agora viraram tudo amigo lá. O porta-voz do Ministério da Defesa do Iêmen, que nós não sabemos se é do governo ou se é da oposição, da guerrilha, mas nessa altura não importa. O porta-voz disse que o Iêmen entrou na guerra. E eu vi vídeos hoje deles disparando muitos mísseis e drones. Então, é um país dividido, mas a forma como o cara autorizou é um general de brigada, agora me falhou o nome dele, da sede do governo na capital do Iêmen, Sana, dizendo que o Iêmen entrou em guerra. Então, pode até ser que seja uma parte do Iêmen, mas, digamos assim, eu vi os vídeos hoje dos primeiros mísseis sendo disparados, frases em árabes, no fundo, sendo gritadas assim de emoção, de apoio à causa palestina, né? Especialmente o slogan principal deles, que é Allahu Akbar, né? Deus é grande, mas eles estão muito longe lá de Israel, da Palestina, né? 2.000 quilômetros, mas eles estão lançando. Com essa atitude do Iêmen, pode ser que outros países árabes, se não entrarem diretamente, vão também subir alguns degraus, né? na retórica, na radicalização do processo. Então, eu estou sentindo ali uma radicalização geral, incontornável, não tem como mais parar, ninguém para Israel e também ninguém vai parar a solidariedade do povo palestino. Então, infelizmente, eu queria dar uma outra notícia, que seria a paz, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de paz nesse momento. Nenhuma possibilidade de paz, inclusive via diplomática, porque a ONU não consegue avançar, então, nessa discussão. Ontem o Brasil deixou a direção, né, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, a China passa a assumir a partir de hoje, mas não há expectativa, então, de um desenvolvimento, de negociação de paz por esse órgão. Hoje retomou o debate em âmbito da Assembleia Geral. Lembremos que sexta-feira a Assembleia Geral, eu estou aqui com os números, votou uma resolução, aí é moção, porque a Assembleia Geral não é deliberativa, uma moção pelo cessar-fogo, só 13 países votaram contra, 7%. Portanto, 93% ou ficaram neutros, se abstiveram, ou votaram
a favor do cessar-fogo. Este número vai aumentar hoje. Vai aumentar, eles vão votar novamente. Não sei se serão ainda 13 que vão votar pela continuidade da guerra, Estados Unidos, Israel, Canadá, algumas ilhas que você nunca ouviu falar o nome delas, lá do Pacífico, né? Tuvalu, Nauru, Ilhas Marshall, são ilhas que têm às vezes 10 mil habitantes, né? Mas elas têm direito a voto. Então a Assembleia Geral deve votar de hoje para amanhã uma nova resolução. A moção que o Brasil estava construindo, que seria votado ontem, não foi, no último dia da nossa presidência, que seria a quinta moção, esta moção é um rascunho, ela está em tramitação no Conselho. Nós não estamos na presidência, mas está protocolado lá o documento, que pode sofrer alguma emenda, e agora está na mão, então, do representante da China na presidência do Conselho. Eu espero que a China tenha, e com certeza terá, um poder, um cacife muito maior que o Brasil, a segunda economia do mundo, o maior país em termos de habitante. Então, eu acho que a China pode ter mais sucesso, mas está em tramitação. É preciso dizer que as 4 resoluções votadas foram aprovadas, mas foram vetadas. As pessoas, às vezes, não entendem muito como funciona a democracia do Conselho. Se você tiver 14 votos a favor de uma moção e não é que esse vota contra, se esse que tem poder de veto votar contra, ele não está votando contra, ele está derrubando a resolução. Então, as 4 que foram votadas foram aprovadas. A mais fraquinha, que foi a primeira, que é a da Rússia, teve 6 votos favoráveis, 0 votos contra, 6 abstenções e 3 vetos. Ué, professor, mas os 3 vetos não é voto contra? Mas o conceito é quem tem poder de veto não vota contra, ele derruba. Não é? Então, aquela primeira, Inglaterra, França e Estados Unidos, os 3 vetaram ao mesmo tempo. Então, a rigor, tecnicamente falando, foi 6-0. Mas depois foi mudando, até ficar sozinho os Estados Unidos. Na nossa moção, a melhor de todas, a que chegou mais perto de ser aprovada, 12 a favor, 2 abstenções e não é um voto contra, uma derrubada. Vamos ver aí se de hoje em diante, né, não tem prazo para votar a resolução do cessar-fogo, né? Lembremos que a guerra do Yom Kippur, em 1973, em 20 dias eles chegaram a um consenso e não houve veto e foi aprovado o cessar-fogo e os 2 lados acataram. Desta vez, nós estamos hoje no 25º dia, né, da guerra e não chega a um consenso. E Israel já anunciou, pode chegar ao consenso que vocês quiserem, eu não vou cumprir essa resolução. Então, além de o consenso estar difícil, Israel já anunciou que não vai cumprir a decisão. Para finalizar esse capítulo sobre a guerra, tem a questão dos Estados Unidos, como os Estados Unidos, então, tem se colocado ao lado de Israel, apoiado essa guerra, esse genocídio, e a União Europeia, alguns países ali, como a Alemanha, declaram apoio a Israel, a França, a gente comentou sobre a visita de Macron, tanto a Cisjordânia quanto a Israel. Então, alguns países ali se posicionam, outros não. Há uma omissão completa por parte da União Europeia também, né? Então, vamos comentar um pouquinho esses outros atores dessa guerra. Vamos sim. Essa imagem que nós vimos aí, o menininho segurando um alcorão, olhando a devastação que fizeram ali na redondeza, onde estava a sua casinha, que já não existe mais, provavelmente o pai e a mãe deles foram mortos. É uma tragédia, olha aí as imagens, né? A quantidade de bombas lançadas, somado às toneladas de dinamite equivalente, já são 2 bombas de Hiroshima na mesma localidade. Lembrando que Hiroshima foi uma, Nagasaki outra. E lembrando que Hiroshima era uma cidade, e até hoje ela foi reconstruída, é uma cidade muito maior do que a região de Gaza. Então, olha aí a imagem do menininho com o livro sagrado na mão e deve estar chorando. Bom,
A União Europeia não tem uma dissidência. A Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, os seus equivalentes aos ministros, todos eles são a favor de Israel. Hoje eles soltaram uma nova nota, é uma novidade. A nota, claro, começa dizendo: não tem dúvida que Israel tem mesmo todo o direito de se defender. Como que diz, pode continuar massacrando, que nós te apoiamos. Porém, então este é o primeiro porém que sai na União Europeia. Nós estamos muito preocupados com a situação daquele povo, a crise humanitária, etc, etc. O Blinken está lá também, nesse momento, em Israel, disse exatamente a mesma coisa. Israel tem o direito, etc, mas nós estamos preocupados com a questão humanitária e temos que pensar em pausas humanitárias, não é cessar fogo. O que são pausas humanitárias? Olha, para de bombardear um pouquinho para nós, então, deixarmos entrar os caminhões de alimento, remédio, etc, etc. Depois volta a bombardear, viu? À vontade. Então, é uma hipocrisia, eu não sei se o termo hipocrisia consegue expressar exatamente o que significa isso que eles estão fazendo, não é? Mas uma hipocrisia impressionante e é uma política de dubiedade, ambiguidade política e diplomática. Se, por um lado, está começando a ficar chocado, a opinião pública está começando a influenciar estes governos insensíveis, até os insensíveis um dia podem se sensibilizar, não é? Por outro lado, eles não abrem mão de continuar, vão morrer abraçados com o Estado sionista de Israel. Eles dão carta branca para matar, que é isso que o Biden está fazendo lá, que o Biden já foi, agora o Blinken vai e diz, não, licença para matar, pode continuar, mas olha, devagar, hein? Dá umas paradinhas de vez em quando, etc, etc. Mas eu não acho que Israel esteja com toda essa força que a imprensa vem dizendo que está. Eu peguei essa informação, que eu vou falar agora, existem soldados dos Estados Unidos que estão na coluna que invadiu Gaza. Não são só soldados israelenses. E aí o número disso é controverso, mas eu já li que tem até 4.000 soldados dos Estados Unidos, que são aqueles fuzileiros navais que desembarcaram lá dos porta-aviões, já estão nesta invasão terrestre. E hoje chegou a notícia que a Inglaterra mandou 5 navios de guerra para o mar Mediterrâneo. Não fiquem preocupados, não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, pelo menos até o momento, não estou apostando nisso, mas a situação ali vai ficar, já tem 6 navios chineses. Os russos já estão sobrevoando o tempo todo com aqueles mísseis que são indetectáveis, não conseguem parar depois que são disparados. E agora a Inglaterra manda, né, já estão lá os porta-aviões dos Estados Unidos, então eu imagino que o mar Mediterrâneo, nesse momento, é um clima muito grande, uma praça de guerra. Ali, se estourar um paviozinho ali, ninguém segura lá os tiroteios. Então, a situação está muito tensa no Oriente Médio. É isso, você segue, inclusive, acompanhando as atualizações sobre essa guerra no Geopolítico em Foco, toda manhã, às 10h30, a gente dá um breve resumo das atualizações com análise do professor Legene. Antes de finalizar, vamos falar só rapidamente sobre a Assembleia Geral da ONU. Está debatendo neste momento não só a guerra ali em Israel, na faixa de Gaza, mas o fim do embargo a Cuba. Assunto importante. Muito importante, vai ser a 32ª Assembleia Geral que aprova o fim do embargo, e o número a favor do fim é muito maior que os 120 que votaram pelo cessar-fogo. Essas moções costumam dar 140, 150 votos a favor. E o número de contrários, que no caso do cessar-fogo é só 13, no caso de Cuba, 6. Israel sempre com os Estados Unidos e mais 4 ilhas do Pacífico. Então, eu arrisco dizer, sem nenhum medo de errar, mais uma vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunidas neste momento, vão aprovar o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. Porém,
os Estados Unidos, tal qual Israel, só cumprem as resoluções que lhes interessam. E eles, então, aí não pode vetar, né? Porque ela não é deliberativa, mas é politicamente, moralmente, ela é muito importante, essa resolução. Os Estados Unidos, então, vão fazer um desdém e vão dizer: nós não vamos cumprir. Mais uma vez, é um desastre a política externa desse que se diz democrata Joe Biden. Ele não conseguiu continuar a relação com Cuba no patamar que o seu antecessor, o presidente Obama, deixou, que ele foi vice. Obama visitou Havana, Obama reabriu a embaixada, Obama autorizou voos, Obama autorizou remessa de dinheiro, ele voltou. Aí o Trump veio, acabou com tudo isso. A esperança é que, quando ele tomou posse, ele voltasse, no mínimo, ao que o Obama deixou. Nada. Não retomou absolutamente nada. E Cuba, a pequenina Cuba, continua sendo o país que vive sob um embargo econômico há 61 anos. É isso. Professor, nem vou ter uma última pauta, mas eu não vou nem entrar nela, que a gente não tem mais tempo. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30 da manhã, então, com essa análise sobre o conflito ali na faixa de Gaza. Até mais, professor. Beijão, tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Professor Degene aqui com a gente, sociólogo e escritor, sempre às quartas no Bom para Todos e todas as manhãs aqui na TVT, no Geopolítica em Foco, às 10h30 da manhã.